Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Inconfidência Mineira de 1789. Revolta essa, né, muito importante, que vai marcar o que nós conhecemos como revoltas separatistas, sendo uma consequência direta lá do que nós chamamos de revoltas nativistas. Essas revoltas, pessoal, elas são muito importantes, pois elas vão montar um quadro do que nós conhecemos como crise do sistema colonial, né? Ela é importante para entender o fim desse controle metropolitano sendo questionado cada vez mais pela sua própria colônia. Beleza? Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto que eu gosto sempre de destacar era o que, né? Que a população daquela época que queria separar do Brasil, por isso que se chama separatista, não tinha um sentimento de nação, esse sentimento de Brasil coeso entre todos, né? Entre um por todos e todos por um. Isso é uma ideia muito mais da república do que da própria concepção do período colonial, né? Inclusive Tiradentes, ele é muito aclamado, né? Porque ele foi um dos heróis criados pela república, sendo que não condiz muito um pouco com o próprio contexto. A gente vai entrar num processo que nós conhecemos como memória e não história, né? Mas isso cabe um vídeo sobre teoria da história e já explicaria o vídeo sobre isso, né? O que é memória, o que é história, o que um não é. Beleza, pessoal? Eu me chamo Isaac Torquato, né? Sou formado em História e irei falar um pouco sobre esse processo. Primeiro ponto, a gente tem que entender que a Inconfidência Mineira, ela teve esse caráter elitista. Ela não foi feita por pessoas populares, pessoas de baixa renda, pessoas querendo a abolição da escravidão. Muito pelo contrário, diferente da Conjuração Baiana, ela teve o intuito de manter a escravidão. Se autodeterminava como uma república independente, mas queria o quê, né? O processo da escravidão. Beleza? Já irei falar um pouco mais sobre isso. A Inconfidência Mineira, ela não teve influência direta da Revolução Francesa. E por que ela não teve influência da Revolução Francesa? Muito simples. Ela vai ocorrer em 1789, no mesmo ano que está ocorrendo a Revolução Francesa. Então, como a Conjuração Baiana, que é 10 anos depois, ela tem sim influência da Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira não. Mas ela tem influência do Iluminismo, movimento esse na Europa que vai cada vez mais questionar o absolutismo. Além disso, pessoal, ela é influenciada pela Revolução Americana de 1776. Revolução essa lá nos Estados Unidos, né, da América, que vai botar fim ao que nós conhecemos como controle metropolitano inglês. Quando nós falamos sobre a colonização aqui na América, né, em parte ficou em Portugal, outra parte para Espanha e outra parte para a Inglaterra. Por isso que quando a gente olha, né, alguns lugares falam português, outros lugares falam espanhol e outros lugares falam inglês. Por quê? Porque durante muito tempo o nosso território ele foi colônia lá da Europa, né, e mais para frente a gente vai começar a questionar isso. Mas isso é um tema também para uma próxima aula. Só para a gente remontar um quadro aqui. Pessoal, o ano é 1789. O ouro ele está cada vez mais em decadência. Até porque ouro não é uma coisa que você planta, né? O ouro ele vai cada vez gerando uma decadência, gerando vários atrasos para o contexto colonial. E essa metrópole ela começa a reivindicar o quê, né? As soluções desse problema. A partir de 1703, bem antes, nós temos o Tratado de Methuen, promulgado, né, por John Methuen, em inglês, né, que era o tratado também conhecido como Panos e Vinhos. Tratado esse que vai marcar entre a Inglaterra e Portugal, aonde a balança comercial favorável, Portugal importava muito mais e exportava muito menos, desfavorecendo. E quem pagava maiores custeios, né, desse tratado? Como sempre, a colônia. Até porque a colônia, na concepção mercantilista, ela existe para suprir o que nós conhecemos como a metrópole. A colônia ela não tem que se desenvolver, a colônia ela existe como a muleta da metrópole. Beleza, pessoal? A partir de 1750 até 1777, nós tivemos também o período pombalino. O período pombalino, ele marca também, né,
essas série de reformas que vai acontecer no Brasil. Reformas essas, né, como tanto lá em Portugal, quanto reformas aqui também no Brasil. Reformas como lá em Portugal, como o incentivo à manufatura, o incentivo a um imposto, né, que vai reconstruir Lisboa, que em 1755 tinha acabado de passar por um grande terremoto, então precisava se reconstruir Lisboa, então é muito importante isso também. E o Pombal, né, que era um déspota esclarecido, ele vai criar outras medidas aqui para o Brasil, como o que, né? Como a proibição de manufatura, vai aumentar os impostos, a derrama também em 1751, imposto esse criado, que vai substituir a finta, ela é muito importante, que também vai ser uma das consequências, não a principal fator, do que nós conhecemos como a Inconfidência Mineira. Quando o Pombal morre e assume, né, a Maria, que depois foi conhecida como Maria a Louca, mas nesse período ela não era louca, né? Ela vai nomear como primeiro-ministro o então Melo de Castro. E esse primeiro-ministro, né, além dele desmontar também, né, o que o período pombalino aconteceu, as reformas do período pombalino, ele vai trazer o que, né? Uma série de agrados para os comerciantes portugueses que se encontravam aqui. Falando sobre os fatores internos que ocorreram aqui no período colonial, né, nós temos o que, né? Um mercado interno de comerciantes muito mais forte. E os produtores de ouro? Aquelas pessoas que falavam sobre o processo, né, dos engenhos. Cadê eles? Cada vez mais em decadência. Os portugueses aqui, ó, cada vez mais em ascensão. Beleza, pessoal? Eles vendiam alimentos, vendiam verduras, entre outros pontos, né? Até porque a colônia estava passando por uma grande crise, né? Que agora era então conhecido como a crise do ouro. Já veio a crise da cana-de-açúcar, agora a crise do ouro, né? Para o quê? Para restaurar a economia. Porém, a elite, né, passando por esse processo, né, da mineração, essa elite ela está cada vez mais forte. Essa elite ela está cada vez mais o que, né? Cada vez mais se transformando numa plutocracia. E o que seria uma plutocracia, né? Seria esses grupos econômicos que eles têm muito influência na política, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, né? É uma política construída através de poderes econômicos, pessoal. Então, a elite, que aqui vivia, elas estavam o quê, né? Reivindicando cada vez mais esses momentos de resolução dos seus próprios problemas internos. Beleza, pessoal? Além disso, o que nós temos, né? O aumento do controle metropolitano, porque Portugal, observando que está cada vez mais sendo contestado, que está cada vez mais passando por crise, em Portugal, o que ele vai fazer? Aumenta os impostos, aumenta o controle. E toda vez que nós temos uma repressão muito grande, a consequência é o que? É a repressão. É o que? A consequência é a resistência. Isso sempre acontece em todos os períodos históricos. Toda vez que se reprime muito, a população vai, reprime logo de volta, né? É aquela coisa, ação e reação. Isso é muito importante para a gente também entender a história, né? Nenhum povo ele fica calado durante muito tempo, pessoal. Isso é muito importante, né? E aí, nós temos o que, né? A partir de fevereiro, estava marcado em 1789, estava marcado uma derrama. E o que era a derrama? A derrama era um imposto criado lá no período pombalino, aonde aqueles mineradores que não pagassem os impostos, que não pagassem, né, essa série de medidas de ouros, né, como a finta, que você tinha que pagar anual ao rei, esses impostos, porque Portugal sempre permitiu ouro, você explorar ouro no Brasil, permite, mas você tem que pagar os impostos, certo, pessoal? Então estava marcada uma derrama, né, que foi sempre adiado, né, onde é que, ó, já que vocês não vão pagar meu ouro, agora a gente vai invadir a casa de vocês e vai pegarem a força. Só que a derrama, ela era um imposto que o que, né, que toda a população odiava, tanto a população mais pobre, que tinha menos ouro, odiava, até aquela população mais rica. Naquele contexto, pessoal, ter ouro não era uma coisa muito difícil, certo? Hoje em dia, se quem tem um pedacinho de ouro, meu Deus, essa pessoa aí tem um privilégio do caraca. Naquela época, não. Naquela época, as pessoas,
terem ouro, tinha ouro com muita mais facilidade, é porque a gente está falando de grandes jazidas de ouro, né? Cadê esse ouro todo? Onde é que esse ouro todo foi parar, né? Tá lá em Portugal e Inglaterra, né? Mas isso é um papo também para uma outra história. E aí o que a população, observando isso, a elite, vai o que? Vai chamar esta população para adentrar esse processo. Até porque se a população odeia e a elite odeia, a elite, opa, vamos captar eles e gerar um burburinho dentro ali da colônia. Mas vocês vão perceber que ela não vai nem chegar aí para frente. E quais são os personagens que vai encomendar a Inconfidência Mineira, né? Vai configurar a Inconfidência Mineira. Vocês vão perceber que são só elites. Nós temos o Joaquim José da Silva Xavier, então Tiradentes. Não era uma pessoa pobre, ele era um soldado, mas também não era uma pessoa muito rica, uma pessoa extremamente da elite, né, como os demais. Como nós temos, né, o Cláudio Manuel de Costa, nós temos o Tomás Antônio Gonzagas, o Álvaro Peixoto, todos esses da elite, né, e também o Joaquim Silvério dos Reis. E esse último ele é muito importante porque ele vai ser o delator. O delator de quem? Dessa Inconfidência Mineira. Por que o nome Inconfidência? Porque ele é algo que é uma traição. Traição quem? A Portugal. A gente não pode esquecer também o nome disso, né? Esses nomes que eu fui citado, eles não eram homogêneos, eles tinham, né, suas subdivisões. Nós tínhamos os grupos dos ativistas, inclusive provavelmente o Tiradentes fazia parte, né, que era aquele grupo que estava chamando a população, que estava, opa, vambora, opa, vem cá, vamos entrar aqui na nossa revolta, você também odeia derrame? Opa, vem pra cá, partiu, entra aqui, filho. Também odeia? Então vem, você também? Então vem cá, pô. Nós temos também o grupo dos ideólogos, aqueles que estavam pensando a ideologia daquela revolução, e os dos devedores. Imagina aquele cara que estava devendo essa série de impostos, por isso que vai ter a derrama, né? Já que não paga o imposto, estava só postergando, tem aqueles devedores, aquelas pessoas que devem a Portugal. Então esses vão entrar também no bonde e vão fazer esse processo, beleza? Quais são os ideais que eles defendiam, né? Inclusive feito por esses ideólogos, né? Eles defendiam o quê? Né? A fundação de uma república independente, república essa, né, constituída de forma independente. Claro, não se tinha uma ideia de Brasil, pensa só Minas Gerais sendo uma república e o resto que se dane, até porque as colônias elas não tinham muito um entrosamento entre si, as colônias não, desculpa, as capitanias, né? Até porque para eles tanto faz, tanto fez, cada um por si. Então existia um sentimento muito mais de regionalismo, beleza? Além disso, né, nós temos a criação de universidades. Ele propõe-se criar universidades ali em Vila Rica. Por que universidade? Universidade, ela desdenta o polo intelectual. E as universidades não tinham no Brasil. A primeira universidade no Brasil vai acontecer só lá em 1934. Que é a USP, né, que é a Universidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né, a primeira universidade do Brasil, depois vem a UNB e por aí vai. Então, eles estavam propondo já universidade naquele período. Antes as pessoas elas iam para Coimbra, lá em Portugal, faziam faculdades e voltavam, e traziam também esses ideais iluministas. Então eles queriam propor uma própria universidade aqui no Brasil, pensando em o quê? O iluminismo ele defende muito isso, né? A ideia da razão, a ideia dos estudos, entre outros aspectos. Além disso, né, eles estão tentando colocar a capital, né, em São João del Rei. Por que em Del Rei, né? Porque lá estava o maior polo, né, econômico. E por último, pessoal, e não menos importante, inclusive o mais importante, é que eles defendiam fielmente a escravidão. Eles não acreditavam que esse processo revolucionário deveria abolir a escravidão. A escravidão tinha que ser mantida. Algumas pessoas já diziam que não, tem que abolir, outras não, então já existia também conversas, mas a sua maioria, isso vai trazer cada vez mais o caráter elitista, não queria abolir a escravidão, porque vai quebrar a economia, né? Dizia que se ia quebrar a economia se abolisse a escravidão. Né? A gente tem esse discurso muito, né, de que quando acontece alguma coisa, vai quebrar a economia. Esse vídeo que eu estou gravando é no ano de 2026. Estamos aqui falando sobre a escala 6x1, né? Não sei o que vai, qual o resultado que será disso, né? Você está vendo esse vídeo no futuro, né? Pode comentar aqui e falar, deu bom, deu ruim.
não tem nenhum problema, né? Mas nós sabemos que o quê, né? Que toda vez que tem-se um discurso, né, voltado para a classe trabalhadora, o que eles falam? Vai quebrar a economia. Fim das escalações, vai quebrar a economia. Tem até um meme, né, que fala, roda na internet aí, né? Ah, o fim da escravidão, vai quebrar a economia. CLT, vai quebrar a economia. Leis trabalhistas, vai quebrar a economia. O que ele falava lá no período da Inconfidência Mineira, quando falava sobre o processo de abolição da escravidão? Vai quebrar a economia. Isso é muito importante, pessoal. Isso vai trazer esse caráter elitista. Quando nós falaremos sobre a conjuração baiana, nós percebemos que o que, né? Aí não, aí você tem uma outra proposta. Beleza, pessoal? Isso é importante. E o que vai gerar o fim deste movimento? O delator, como eu falei, né, o Joaquim da Silvério dos Reis, ele vai delatar o movimento. E por que ele delata o movimento, né? Observando que ele está cada vez mais endividado, Portugal olhando aquela movimentação, não tinha um WhatsApp, né, para fazer tudo na calada da noite, né? Então às vezes era em praça pública, panfletagem. Portugal pega Joaquim vai delatar esse movimento e ele vai ser duramente reprimido. E por que ele delata esse movimento? Porque ele está devendo a Portugal, então as dívidas deles vai ser perdoada. O famoso X9 vai o quê? Pensar nele mesmo. E aí os líderes, por ser da elite, eles são minimamente presos. Se fôssemos, como não falar da conjuração baiana, eles vão ser mortos, eles vão ser enforcados, mas como são da elite, eles têm que só ser presos, bonitinho ali. Alguns deles vão até se matar, né, dentro da prisão, mas nós não estamos falando, né, de eles serem mortos pela própria metrópole portuguesa. E o Tiradentes, que era esse mais popular, né, que estava no grupo ali dos ativistas, ele vai ser servido como exemplo. E aí ele vai ser morto, né, enforcado em praça pública, e ele vai ser picotado. E aí onde é que vão pegar os seus restos mortais? De Minas Gerais até o Rio de Janeiro, onde é que era a saída de Portugal, né, e com seus restos mortais sendo que ao longo da estrada, trazendo uma mensagem de o quê, né? Olha, não se revolta contra a metrópole, senão vai acontecer isso com você. Beleza, pessoal? Obviamente, nessa construção desse Tiradentes republicano, desse Brasil, isso é uma construção totalmente criada lá na República, mas é um vídeo só sobre o período republicano e a implementação, né, do que nós conhecemos como a República no Brasil. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. A Inconfidência Mineira, né? São muitas informações, mas ela remonta esse quadro de revoltas separatistas. Notem que cada vez mais estão querendo contestar o que? A metrópole. A metrópole está sendo contestada. Antes, os nativistas, era uma coisa mais local. Agora é uma coisa local ainda, mas agora quer separar. Antes não. Antes queria resolver um problema de imposto, ou algum problema local, de ouro. Agora não, agora eles querem se separar, se tornar independente. O iluminismo está chegando. O iluminismo está vigorando. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, porque eu preparo com muito carinho essas aulas. Compartilhem com seus amigos. E é isso, pessoal. Fui!